Maria apertou a mão de Ana com força enquanto subiam as escadas do antigo prédio em Alfama, o coração acelerado como se estivesse prestes a saltar de um penhasco. O cheiro de sardinha assada e o som distante de fado ecoavam pelas ruas estreitas de Lisboa, mas nada disso acalmava o pânico que crescia dentro dela. Quando a porta se abriu e os olhos da mãe pousaram nelas, Maria soube que o segredo que guardara por anos acabara de explodir em uma bomba silenciosa. A festa de aniversário de casamento dos pais de Maria era um evento anual sagrado, reunindo familiares conservadores de todo o país em uma casa cheia de tradições católicas e memórias enraizadas. Aos 28 anos, Maria sempre fora a filha perfeita, advogada bem-sucedida no centro de Lisboa, devota à família e à igreja local. Mas Ana, com seus 25 anos de energia rebelde e tatuagens discretas, representava tudo o que Maria escondia. Elas se conheceram em um café literário há 2 anos, onde Ana trabalhava como barista enquanto estudava artes plásticas na universidade. O amor surgiu devagar, como uma chama que Maria tentava apagar por medo, mas que acabara por consumi-la inteira. Naquela noite, Maria decidira enfrentar o inevitável. É hora de ser honesta, dissera a Ana na véspera, as lágrimas escorrendo enquanto se abraçavam no apartamento pequeno delas em Bairro Alto. Ana, sempre a mais corajosa, assentira com um sorriso determinado. Vamos juntas, amor. Nada pode nos separar. Mas agora, ao entrar na sala lotada, Maria sentia o peso dos olhares. Seu pai, um homem rígido de 60 anos que dirigia uma pequena empresa de pescados no Porto, ergueu as sobrancelhas ao ver Ana. Quem é essa amiga, filha? Perguntou ele, a voz carregada de suspeita velada. Maria engoliu em seco. Pai, mãe, esta é Ana. Minha namorada. As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram como um grito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sua mãe, Dona Isabel, uma mulher de 58 anos devota à Virgem Maria, largou o prato de pastel de nata que segurava, o som de porcelana rachando no chão marcando o início do caos. Primos murmuravam, tias benziam-se, e o irmão mais novo, João, de 22 anos, olhava para ela com uma mistura de choque e raiva. Ana apertou a sua mão mais forte, tentando transmitir força, mas Maria já sentia o chão se abrindo sob seus pés. O pai pigarreou, forçando um sorriso falso. Bem-vinda, Ana. Vamos prosseguir com a festa. Mas o ar estava contaminado. Durante o jantar, as conversas fluíam forçadas, com olhares desviados e piadas que não faziam rir. Maria tentava se concentrar no bolo de aniversário, nos 35 anos de casamento dos pais, mas sua mente girava em torno do que viria depois. Ela sabia que sua família, enraizada nas tradições portuguesas conservadoras, via o amor entre duas mulheres como um pecado imperdoável. À medida que a noite avançava, a tensão crescia. Ana tentava se integrar, contando histórias leves sobre sua vida em Coimbra, onde crescera, mas cada palavra parecia cair em ouvidos surdos. Maria observava sua mãe, que evitava olhá-la diretamente, os olhos vermelhos de lágrimas contidas. Por que agora, Maria? Por que estragar este dia? Sussurrou Dona Isabel quando se aproximou para servir o vinho. Maria não respondeu, o peito apertado pela culpa. Ela sempre soubera que revelar sua orientação sexual seria um terremoto, mas subestimar a profundidade das rachaduras. O clímax veio durante o brinde. O pai ergueu a taça, a voz grave quando na sala. Aos nossos 35 anos de amor verdadeiro, abençoado por Deus e pela família. Todos aplaudiram, mas ele continuou, olhando diretamente para Maria. E que nossos filhos sigam o exemplo de um casamento santo, homem e mulher, como manda a tradição. As palavras foram como facas. Ana congelou, sua mão soltando a de Maria involuntariamente. O irmão João riu nervosamente, mas o dano estava feito. Maria sentiu o mundo desabar. Aquele brinde não era inocente, era uma declaração de guerra contra sua felicidade. Naquela noite, deitada na cama do hotel onde se refugiaram, Maria chorava nos braços de Ana. Eu devia ter esperado, murmurou ela. Ana acalmou, mas no fundo, ambas sabiam que o confronto mal começara. A família de Maria, com suas raízes católicas profundas, não aceitaria facilmente.
E Maria, dividida entre o amor por Ana e o dever filial, começava a questionar se valia a pena o preço. Os dias seguintes trariam mais conflitos, mas por agora, o silêncio entre elas era pesado com dúvidas. A manhã seguinte trouxe a primeira onda de repercussões. O telefone de Maria tocou incessantemente, mensagens de tias indignadas, chamadas perdidas do pai. Como você pôde fazer isso conosco? Escreveu uma prima em um grupo familiar no WhatsApp. Maria ignorou, mas o peso crescia. No trabalho, como advogada em um escritório de direitos humanos, ela defendia casos de discriminação, mas aplicar isso à própria vida era diferente. Ana, por sua vez, tentava ser o pilar, mas sua própria família, mais liberal, a alertara sobre os riscos. Portugal mudou, mas nem todos mudaram com ele, dissera sua mãe uma vez. Enquanto caminhavam pelo Chiado, Maria confidenciou seus medos. E se eles me deserdarem? E se eu perder tudo? Ana parou, virando-se para ela com olhos firmes. Você me tem. Isso não basta? Mas Maria hesitava, o conflito interno rasgando-a. Ela amava Ana mais que tudo, mas a pressão social em uma sociedade ainda marcada por conservadorismo católico a fazia duvidar. Aquela revelação não era só sobre amor, era sobre identidade, lealdade e o custo de ser autêntica em um mundo que nem sempre perdoava. Os dias após a festa foram um turbilhão de emoções para Maria. Ela retornou ao apartamento em Bairro Alto, mas o espaço que outrora era um refúgio agora parecia sufocante. Ana tentava manter a rotina, cozinhando pratos simples como arroz de tomate e beijando Maria com ternura, mas o silêncio entre elas crescia. Maria passava noites em claro, revivendo o brinde do pai, as palavras e quando como um julgamento divino. Homem e mulher, repetia ele em sua mente, e cada vez doía mais. No trabalho, as coisas complicaram. Como advogada especializada em direitos LGBTQ+, em uma ONG de Lisboa, Maria lidava diariamente com histórias semelhantes à sua, jovens rejeitados por famílias, casais lutando por reconhecimento. Mas agora era pessoal. Durante uma reunião com um cliente, um jovem gay expulso de casa, Maria sentiu as lágrimas subirem. Você vai sobreviver, disse ela a ele, mas as palavras soavam vazias para si mesma. Sua chefe, uma mulher progressista de 50 anos, notou a mudança. Algo errado, Maria? Você parece distante. Maria hesitou, mas acabou confidenciando. Minha família. Eles não aceitam. A chefe assentiu compreensivamente. Portugal legalizou o casamento gay em 2010, mas corações demoram mais a mudar. Enquanto isso, Ana enfrentava seus próprios demonios. Estudante de artes na Universidade de Lisboa, ela canalizava a dor em pinturas abstratas, tons de vermelho e preto representando o caos interno. Eu não esperava que doesse tanto, admitiu ela uma noite, enquanto pintava no estúdio improvisado. Maria abraçou por trás, mas o gesto de rejeição pairava. Ana crescera em uma família mais aberta em Coimbra, onde sua bissexualidade fora aceita com relutância, mas ver Maria sofrer a abalava. Talvez devêssemos dar um tempo, sugeriu Ana uma vez, mas Maria negou veementemente. Não, isso é o que eles querem. A pressão familiar intensificou. O irmão João ligou, a voz carregada de raiva. Você envergonhou a família toda, Maria. Papai está doente por sua causa. Maria sentiu o estômago revirar. Seu pai sempre fora o pilar, o homem que ensinara a nadar no Douro e a rezar na igreja. Agora, ele se recusava a falar com ela. Dona Isabel, por outro lado, mandava mensagens bíblicas, versos sobre pecados e redenção. Volte para o caminho certo, filha. Deus perdoa. Cada palavra era uma ferida, reforçando o conflito moral que Maria carregava. Ela fora criada na fé católica, frequentando missas e procissões, e agora questionava tudo. Era seu amor por Ana um pecado, ou a intolerância da família o verdadeiro mal? Um encontro inesperado agravou as coisas. Maria e Ana foram a um bar em Cais do Sodré, tentando relaxar com amigos em comum. Lá, encontraram uma prima distante, Sofia, conhecida por seu conservadorismo. Sofia sorriu falsamente. Ouvi sobre vocês.
Que pena, Maria. Você era tão promissora. Ana rebateu, defendendo sua relação, mas Maria ficou calada, o medo paralisando-a. Na volta para casa, elas discutiram pela primeira vez. Por que não me defendeu? Perguntou Ana, magoada. Maria explodiu. Porque é minha família. Você não entende o que estou perdendo. As palavras saíram afiadas e Ana se retraiu, lágrimas nos olhos. Aquele confronto marcou o início de rachaduras no relacionamento. Maria começou a se isolar, passando mais tempo no trabalho, evitando conversas profundas. Ana, sentindo-se rejeitada, mergulhou nos estudos, saindo com amigos que a apoiavam incondicionalmente. Uma noite, Ana chegou tarde, cheirando a vinho. Fui a uma festa com gente que me aceita como sou, disse ela, defensiva. Maria sentiu ciúme misturado a culpa. Você acha que eu não te aceito? A discussão escalou, tocando em feridas antigas. Ana acusou Maria de covardia, Maria rebateu dizendo que Ana era impulsiva. Elas dormiram de costas uma para a outra, o silêncio mais alto que qualquer grito. Paralelamente, a sociedade portuguesa ecoava os conflitos internos de Maria. Notícias sobre paradas do orgulho em Lisboa contrastavam com protestos conservadores contra a educação inclusiva nas escolas. Maria lia artigos sobre discriminação, sentindo-se parte de uma luta maior, mas o peso pessoal a esmagava. Ela considerou terapia, mas o estigma em sua comunidade a deteve. Em vez disso, escreveu um diário, despejando pensamentos sobre lealdade dividida e o preço da autenticidade. Vale a pena perder minha família por amor? Questionava-se. Uma reviravolta veio quando o pai marcou uma reunião familiar. Venha sozinha, disse ele por mensagem. Maria debateu-se ir, mas Ana a encorajou. Enfrente isso. No casarão em Alfama, o pai a recebeu com frieza. Isso é uma fase, Maria. Case com um bom homem, como sua mãe e eu. As palavras doeram, mas Maria rebateu pela primeira vez. Não é uma fase, pai. É quem eu sou. Ele balançou a cabeça, revelando planos de cortá-la da herança. Se persistir nisso, não há lugar para você aqui. Maria saiu tremendo, o coração partido. De volta ao apartamento, contou a Ana, que a consolou. Mas no fundo, Maria questionava se o amor resistiria a tanta pressão. Os dias seguintes trouxeram mais isolamento, amigos da família se afastaram e no trabalho, boatos surgiram. Ana, vendo Maria afundar, propôs uma viagem para o Alentejo, para reconectar. Vamos nos fortalecer juntas. Maria concordou, esperançosa, mas o medo de mais perdas a assombrava. O caminho à frente era incerto, cheio de escolhas que definiriam seu futuro. A viagem para o Alentejo foi um respiro temporário, mas carregado de tensão subjacente. Maria e Ana alugaram um carro e dirigiram pelas estradas sinuosas, passando por vinhedos e vilas brancas sob o sol escaldante. Em Évora, elas passearam pela Catedral Romana, mãos entrelaçadas discretamente, mas Maria não conseguia relaxar. Cada olhar de estranhos a fazia questionar se eram julgadas. Relaxe, amor, disse Ana, beijando sua bochecha. Mas Maria via fantasmas em todos os lugares, o julgamento da família, a rejeição social. Durante uma noite em uma pousada rústica, elas conversaram profundamente. Ana compartilhou sua própria jornada, descobrindo sua atração por mulheres na adolescência, enfrentando bullying na escola em Coimbra. Eu lutei sozinha por anos, disse ela. Maria ouviu, tocada, mas sua culpa crescia. Eu te arrastei para isso. Minha família te odeia. Ana negou. Eles me odeiam porque me amam? Não, eles te amam e têm medo. Aquela conversa reacendeu a chama e pela primeira vez em semanas, elas se sentiram conectadas. Mas ao voltar para Lisboa, a realidade bateu forte. O irmão João esperava na porta do apartamento, rosto sombrio. Papai teve um infarto. Culpa sua, Maria. As palavras a atingiram como um soco. Ela correu para o hospital em Santa Maria, Ana ao lado apesar das objeções.
No quarto, o pai jazia pálido, tubos conectados. Dona Isabel chorava. Veja o que você causou, acusou ela. Maria negou, mas o dúvida corroía. Era coincidência ou o estresse da revelação o adoecera? Os médicos disseram que era hipertensão crónica, mas a família apontava o dedo para ela. Enquanto o pai se recuperava, Maria enfrentou uma série de confrontos. Tias visitavam, sussurrando orações e conselhos. Abandone essa vida, Maria. Pelo bem da família. Ela resistia, mas cada palavra plantava sementes de dúvida. Ana, excluída das visitas, sentia-se isolada. Eu sou parte de você, mas eles me tratam como inimiga. Maria prometia lutar, mas ações falavam mais alto. Ela começou a evitar demonstrações públicas de afeto, temendo piorar a situação. Um incidente no trabalho adicionou combustível. Um cliente conservador descobriu sobre sua orientação e retirou o caso. Não confio em alguém com valores assim, disse ele. A chefa defendeu, mas Maria sentiu o impacto profissional. Portugal é progressista na lei, mas não nos corações, pensou ela. Isso a levou a pesquisar grupos de apoio LGBTQ+, em Lisboa, onde encontrou histórias semelhantes. Em uma reunião, conheceu Rita, uma mulher de 35 anos que perdera a família mas ganhara a liberdade. O preço é alto, mas a paz vale, disse Rita. Maria ponderou, mas o medo de perder tudo a paralisava. Ana, sentindo a distância crescer, confrontou Maria. Você está-me abandonando aos poucos. Elas discutiram ferozmente, Ana acusando Maria de priorizar a família. Eles te rejeitam, mas você ainda os escolhe. Maria rebateu, lágrimas escorrendo. Eles são sangue. Você não entende. Ana saiu batendo a porta, passando a noite com amigos. Sozinha, Maria refletiu sobre suas escolhas. Era certo sacrificar o amor pela aprovação familiar? Ou era covardia? No dia seguinte, Ana voltou, arrependida. Desculpe, amor. Vamos juntas. Mas o dano estava feito. Maria recebeu uma carta do pai, se continuar com isso, não volte. O ultimato quebrou. Ela considerou terminar com Ana para salvar a família, mas o pensamento a aterrorizava. Em vez disso, marcou uma terapia familiar, mas o pai recusou. Não há o que discutir. É contra Deus. A rejeição religiosa aprofundou o conflito moral de Maria. Ela questionava sua fé, como um Deus de amor condenaria seu coração? Paralelamente, Ana enfrentava pressão no círculo social. Amigos questionavam se valia persistir. Ela não luta por você, disse um. Ana defendia Maria, mas dúvidas surgiam. Uma noite, em uma exposição de arte, Ana encontrou uma ex-namorada, Clara, que a flertou abertamente. Ana resistiu, mas o incidente a fez questionar. Contou a Maria, que reagiu com ciúme explosivo. Você vai me trair? A discussão escalou para acusações mútuas, revelando inseguranças profundas. A tensão culminou em uma reunião familiar forçada. Maria foi sozinha ao hospital, onde o pai, recuperando, a confrontou. Escolha, nós ou ela. Maria chorou. Porque não posso ter ambos? Ele balançou a cabeça. Porque é errado. Saindo dali, Maria sentiu o mundo desabar. No caminho, ligou para Ana. Eu não aguento mais. Ana a encontrou em um banco no mirador da Senhora do Monte, onde se abraçaram sob as luzes da cidade. Vamos lutar, disse Ana. Mas Maria sabia que o pior ainda viria. Os meses seguintes trouxeram mais provações. Maria perdeu contatos familiares e, no trabalho, promoções foram adiadas sutilmente. Ana, por sua vez, adiou formatura, estressada. Elas se apoiavam, mas o desgaste era visível. Maria começou terapia individual, explorando traumas de infância e pressões sociais. Você merece ser amada como é, disse a terapeuta.
Lentamente, Maria ganhava força, mas o caminho era árduo, cheio de recaídas e dúvidas. Com o pai em casa recuperando, a família de Maria intensificou a campanha de salvação. Dona Isabel organizou uma intervenção, convidando um padre local para conversar. Maria relutou, mas foi, ansiando por reconciliação. Na sala de estar em Alfama, o padre, um homem idoso com voz suave, citou a Bíblia. O amor entre iguais não é natural. Maria rebateu, citando leis portuguesas e direitos humanos. Deus é amor, não julgamento. O debate acalorado terminou sem resolução, mas plantou sementes de dúvida na mãe. Talvez eu esteja errada, sussurrou Dona Isabel depois, mas o pai interrompeu, firme. Ana, excluída novamente, sentiu-se traída. Você vai sozinha para eles te manipularem? Elas discutiram, Ana acusando Maria de fraqueza. Lute por nós. Maria, exausta, retrucou. Estou tentando. Mas você pressiona demais. Ana saiu, passando dias com uma amiga em Sintra. Sozinha, Maria afundou em depressão, questionando tudo. Ligou para Rita, do grupo de apoio. Como você sobreviveu? Rita aconselhou, aceite que nem todos mudarão. Escolha sua felicidade. A ausência de Ana forçou Maria a confrontar seus medos. Ela escreveu uma carta para os pais, despejando o coração. Meu amor por Ana é puro. Por favor, aceitem. Enviou, mas a resposta foi silêncio. Enquanto isso, Ana refletia em Sintra, caminhando pelas florestas. Vale a pena se ela não se compromete? Decidiu voltar, mas com condições. Ou lutamos juntas, ou acabamos. Maria concordou, e elas reconectaram em uma noite emotiva, prometendo união. Mas a sociedade interferiu. Um artigo local sobre direitos LGBTQ+, mencionou Maria como ativista, expondo sua vida pessoal. Família e amigos conservadores reagiram mal, com chamadas anônimas de ódio. Maria sentiu medo real, mas Ana a protegeu. Não vamos nos esconder. Elas participaram de uma marcha em Lisboa, mãos dadas publicamente pela primeira vez. O ato de coragem fortaleceu Maria, mas atraiu mais backlash. O irmão João a confrontou, você está destruindo nossa reputação. Maria rebateu, e você, destruindo minha vida? Uma traição veio de onde menos esperavam. Uma amiga em comum, influenciada pela família, revelou segredos íntimos de Maria para Dona Isabel. A mãe ligou, chorando. Como você pode viver assim? Maria sentiu-se violada, a confiança quebrada. Confrontou a amiga, terminando a amizade. Você escolheu lados. Ana apoiou, mas o incidente abalou sua fé nas pessoas. Quem mais nos trairá? O clímax se aproximava. O pai, recuperado, marcou um jantar familiar. Venha com ela, se insistir. Maria viu esperança, mas Ana hesitou. É uma armadilha? Elas foram tensas. No jantar, o pai anunciou: aceito você, mas não isso. Ofereceu dinheiro para Maria curar-se em uma clínica. Chocada, Maria recusou. Isso é quem eu sou. Ana defendeu: nosso amor é válido. O pai explodiu, ordenando que saíssem. Dona Isabel, dividida, chorou silenciosamente. Saindo dali, Maria quebrou. Perdi eles para sempre. Ana aconselou, mas o custo era alto. Nos dias seguintes, Maria demitiu-se do emprego, buscando algo mais alinhado. Encontrou uma posição em uma ONG internacional, com possibilidade de mudança para o Porto. Talvez distância ajude, disse a Ana. Mas Ana, ancorada em Lisboa, hesitou. E nós? A discussão sobre o futuro revelou divergências. Maria queria reconciliação familiar, Ana, liberdade total. Uma reviravolta veio quando Dona Isabel ligou secretamente. Eu te amo, filha. Dê tempo. Maria viu uma fresta de esperança, mas o pai permanecia inflexível.
Ela equilibrou, mantendo contato discreto com a mãe enquanto fortalecia o laço com Ana. Elas viajaram para o Algarve, reconectando em praias douradas. Vamos construir nossa família, disse Ana. Maria assentiu, mas dúvidas persistiam. O conflito interno de Maria culminou em uma decisão moral. Ela recusou uma herança oferecida condicionalmente, escolhendo integridade. Prefiro pobre e livre. Ana aplaudiu, mas o sacrifício doeu. Socialmente, elas enfrentaram mais isolamento, mas ganharam aliados em comunidades LGBTQ+. Maria começou a escrever um blog anónimo sobre suas experiências, ajudando outros. O preço da verdade é alto, mas a mentira custa mais. À medida que o tempo passava, as feridas cicatrizavam devagar. Maria e Ana planeavam um compromisso simbólico, uma cerimônia privada em Monsanto. Mas o passado assombrava, com o pai enviando mensagens esporádicas de desaprovação. Maria questionava: era certo persistir ou devia ceder por paz familiar? O equilíbrio era frágil, mas o amor as mantinha unidas. Os meses transformaram o relacionamento de Maria e Ana em algo mais resiliente, forjado no fogo das adversidades. Elas se mudaram para um apartamento maior em Belém, simbolizando um novo começo. Maria, agora em uma ONG global, viajava ocasionalmente, defendendo direitos em conferências pela Europa. Ana concluiu os estudos, expondo pinturas inspiradas em sua jornada. Você é minha musa, dizia ela a Maria, beijando-a com paixão renovada. Mas as cicatrizes familiares permaneciam. Dona Isabel mantinha contato secreto, enviando fotos de netos e mensagens de amor. Rezo por você, escrevia. Maria respondia, nutrindo esperança. O pai, porém, permanecia distante, ocasionalmente enviando cheques que Maria devolvia. Não compro aceitação, respondia ela. O irmão João, influenciado pelo pai, cortou laços, mas Maria sentia pena dele, presa em tradições. Um evento inesperado testou tudo. Ana recebeu uma oferta de residência artística em Berlim por 6 meses. É uma chance única, disse ela, excitada. Maria apoiou, mas o medo de separação a atormentava. E se nos distanciarmos? Ana prometeu, nosso amor sobreviveu pior. Mas durante a ausência de Ana, Maria enfrentou solidão profunda. Ela reconectou com Rita, agora amiga próxima, que a incentivou a explorar a independência. Você não é só metade de um casal. Enquanto Ana estava fora, Maria recebeu uma ligação do pai, sua mãe está doente. Venha. Ela voou para o Porto, encontrando Dona Isabel no hospital com um câncer diagnosticado. Não conta ele sobre. Você sabe, sussurrou a mãe. Maria assentiu, mas o segredo pesava. Durante as visitas, o pai amoleceu ligeiramente, compartilhando memórias. Você sempre foi meu orgulho, disse-ele uma vez. Maria viu uma abertura. Então me aceite como sou. Ele hesitou, mas não negou. Ana voltou brevemente para apoiar, mas a tensão familiar a excluiu novamente. Eu sou invisível para eles, reclamou. Maria defendeu, dê tempo. Mas Ana, fortalecida pela experiência em Berlim, questionou o relacionamento. Quanto mais vamos sacrificar? Elas discutiram, Ana propondo uma pausa. Talvez precisemos de espaço. Maria, aterrorizada, negou. Não me abandone agora. Ana cedeu, mas o abismo crescia. Com a mãe melhorando, Maria confrontou o pai abertamente. Aceite Ana ou perca nós duas. Ele chorou pela primeira vez. Eu tenho medo pela sua alma. Maria rebateu, minha alma está em paz com quem amo. O diálogo marcou uma virada, o pai não aceitou, mas parou de condenar. Dona Isabel mediou, convencendo a um almoço neutro. Só conversa, pediu. No almoço em uma tasca no Porto, Ana e os pais se encontraram. Tenso no início, o pai perguntou sobre a arte de Ana. Ela respondeu com graça, compartilhando histórias. Dona Isabel sorriu, vendo a bondade.
No fim, o pai disse: "Não aprovo, mas você é bem-vinda." Não era aceitação plena, mas um passo. Maria chorou de alívio, abraçando Ana. Mas a jornada não acabou. Ana, inspirada, propôs casamento. "Vamos oficializar." Maria hesitou, temendo reação familiar. E se piorar? Ana insistiu: "Nós merecemos." Elas casaram em uma cerimônia civil em Lisboa, com amigos e Rita como testemunhas. A família não compareceu, mas Dona Isabel enviou flores. "Parabéns, filhas." O pai ligou depois, voz rouca: "Que sejam felizes." Anos passaram, com altos e baixos. Maria e Ana adotaram uma criança, enfrentando burocracia e preconceitos, mas persistindo. A família aos poucos se aproximou. O pai visitou o neto, Dona Isabel cozinhou para elas. João reconectou, arrependido. Mas feridas permaneciam, lembrando o custo. Maria refletia sobre escolhas, traições superadas, danos reparados, despertares dolorosos. No fim, Maria e Ana sentavam no terraço, vendo o Tejo. "Valeu a pena?" perguntou Maria. Ana sorriu, cada lágrima. Mas a questão pairava: em uma sociedade dividida, era certo impor mudança, ou a paciência era a verdadeira virtude? E você, leitor, acha que Maria fez a escolha certa ao priorizar seu amor, mesmo ao custo de quase perder sua família?